Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudos. Hoje o nosso foco de estudo é as funções do segundo grau, especificamente falarmos sobre as inequações do segundo grau. Vamos ver a técnica de resolução das inequações do segundo grau, mesmo porque nós em outra ocasião nós já havíamos falado aqui no canal sobre as inequações do segundo grau, só que hoje a aula é especificamente sobre as inequações do segundo grau, onde nós vamos aprender a resolver uma inequação de segundo grau, um assunto bastante importante dentro do estudo das funções do segundo grau. Antes mesmo de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a aula para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje. O que de fato é uma inequação de segundo grau? Chamamos de inequação de segundo grau a expressão ou sentença aberta. Nós temos aqui uma sentença aberta. Sentença por quê, professor? Porque nós temos uma variável e ela é aberta por quê? Porque nós temos sinal de desigualdade. Nós temos sinal de desigualdade, no caso aqui, esse aqui, a expressão ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero. A mesma expressão maior ou igual que zero. Ax ao quadrado mais bx mais c menor que zero. E a mesma expressão pode assumir o sinal de desigualdade menor ou igual que zero. Restrições para os coeficientes, nós já vimos lá das equações de segundo grau e da introdução do estudo das funções de segundo grau, nós já vimos que o A tem que ser diferente de zero, por isso que nós temos os reais distintos de zero, sendo que o B e o C, eles podem ser qualquer número real, inclusive o zero. Então vamos ver de fato o que é uma resolução, a técnica de resolução, e antes mesmo de começarmos a resolver, ver qual as dicas principais de resolução, vamos ver um exemplo de inequação ou alguns exemplos de inequações do segundo grau. Vamos imaginar uma inequação do tipo, letra A, vamos imaginar aqui 2x ao quadrado menos 5x mais 3, isso aqui maior ou igual que zero. Veja que nessa inequação nós temos o nosso A, nesse caso, igual a 2, o nosso B igual a menos 5. É importante identificarmos aqui no caso os coeficientes, por quê? Porque nós vamos precisar lá das fórmulas, para encontrar as raízes, justamente a fórmula de Bhaskara para aplicação na resolução de inequação de segundo grau. Então nós temos aqui um exemplo de inequação de segundo grau. Vamos ver um segundo exemplo de inequação de segundo grau. Se por acaso eu tiver menos 3x ao quadrado menos 7x, isso aqui menor que zero, veja que nesse caso o nosso A ele é negativo, o A é menos 3, o nosso B aqui no caso ele é igual a menos 7, e veja que o nosso C, por ele não existir, que é o termo independente, veja que o C ele é o termo independente, nesse caso o C ele é igual a zero. E temos um terceiro exemplo que pode ocorrer, que é bom que saibamos desse exemplo. Nós podemos ter uma fração 2x elevado, 2 terços de x elevado ao cubo menos 16, isso aqui, nesse caso, menor do que zero, menor ou igual que zero. Veja que nesse caso o nosso A ele é uma fração 2 terços. Veja que o B ele é justamente o que fica próximo do x. Nesse caso nós não temos o termo x, nós temos o termo x ao quadrado. Nesse caso o nosso coeficiente ele é nulo, zero. E o C é o termo independente, no caso aqui é o valor do menos 16. Então nós podemos ter três situações. Primeira situação, nós podemos ter todos os coeficientes, nenhum deles iguais ou igual a zero. Nós podemos ter o termo com o C igual a zero e podemos ter uma inequação com o B igual a zero. Então são definições que nós precisamos entender para dar continuidade ao estudo das inequações do segundo grau. Vamos agora ver como se resolve uma inequação de segundo grau. Primeira situação, resolver uma equação em R, que é justamente os reais, uma inequação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx maior que zero, novamente restrição do A diferente de zero. O que nós devemos fazer? Determinar o conjunto de todos os valores da variável x. A variável, se trata aqui a variável x, o A, o B e o C são coeficientes reais, para os quais o gráfico dessa função do segundo grau ele está acima. Então fica a dica para vocês. Todas as vezes que eu tiver o sinal de maior, nós vamos procurar a solução acima do eixo x.
E quando eu tiver a mesma inequação, só que sinal menor que, eu posso ter aqui também, é bom que vocês saibam, maior ou igual, ou, aliás, maior ou igual, ou simplesmente o maior. Eu vou procurar a solução sempre acima. Quando nós tivermos a nossa situação menor ou igual, ou simplesmente menor, nós vamos procurar a solução que está no gráfico abaixo de quem? Abaixo do eixo do x. Então vamos à nossa aplicação sobre essas técnicas de resolução numa questão propriamente dita. Nós temos aqui um exemplo da PM do Espírito Santo sobre a resolução de uma inequação do segundo grau. Vamos à nossa resolução. Veja, aqui nós temos a nossa inequação 2x ao quadrado. Nós temos aqui a nossa inequação 2x ao quadrado mais 13x menos 7, isso aqui menor que zero. Vamos identificar os nossos coeficientes, aqui no caso A, ele é igual a 2, que é o que fica próximo ao x ao quadrado. O nosso B ele é igual a 13 e o C, nesse caso, o termo independente, menos 7. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, observe que o sinal que nós temos, é o sinal de menor que. Se eu tenho um sinal de menor que, eu vou procurar o quê? Veja, toda vez que eu tiver o sinal de menor ou igual, ou simplesmente menor que, nós vamos atrás da resposta que está abaixo do eixo do x. Então, nesse caso, a nossa resposta vai ser abaixo do eixo x. É bom que nós entendamos isso aqui, abaixo do eixo x. Então, vamos agora para a nossa resolução. Primeira coisa, vamos encontrar as raízes. Primeiro tópico é encontrar as raízes, porque se trata de uma inequação e é necessário encontrar as raízes. Se de fato ela existe, se não, quais são as condições que nós temos para ela? Vamos primeiramente encontrar o nosso delta, porque nós precisamos pegar a nossa inequação, porque nós temos sinal de desigualdade. Nesse caso, nós transformamos essa inequação numa equação. Para quê, professor? Colocando a igualdade para quê? Para encontrarmos as raízes, que no caso é b ao quadrado menos 4ac, que é o delta. Nesse caso, quem vai ser o nosso delta? O nosso b aqui no caso é 13, então nós vamos ter 13 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é 2, vezes o valor do c, que nesse caso, dentro do parênteses, é menos 7. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, nós vamos encontrar 169. Menos com menos, nós vamos encontrar mais. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 7 é igual a 56. O nosso delta aqui, no caso, somando 169. Vamos somar aqui 169 com 56. Somando aqui, nós vamos ter 15. Vai 1, 22. Aliás, 12 vai 1, 225. Encontramos para o nosso delta 225. Veja o que nós vamos agora para a segunda etapa. Vamos para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz o quê? Nós temos as raízes x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 2a. Então vamos ver o procedimento para encontrar nossas raízes. Quem vai ser as raízes da nossa inequação ou da nossa equação? Menos o valor do b. Veja que o nosso b, aqui na nossa questão, o b ele é igual a quanto? A 13. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter menos 13. Menos 13 mais ou menos raiz do delta. Raiz quadrada de 225, isso aqui é igual a 15. Então, nós vamos ter mais ou menos 15 dividido por 2 vezes o a. O a, no nosso caso aqui, o a é igual a 2, então 2 vezes 2. O x vai ser igual a quem? A menos 13 mais ou menos 15. Isso aqui tudo dividido por quanto? Dividido por 4. A partir daqui é que nós vamos encontrar as raízes. Quais são de fato as raízes, professor, que nós vamos encontrar? Lembre-se, nós vamos encontrar o nosso x'. Quem é o nosso x'? O nosso x' ele é igual, só um instante. O nosso x' ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a menos 13 mais 15, primeiro é o mais, dividido por 4. Se eu pegar 15 tirando 13 aqui vai ficar 2, 2 sobre 4. Simplificamos isso por 2, nós vamos encontrar o meio. Quem vai ser a nossa segunda solução? Menos 13, só que agora com sinal de menos. Menos 13 menos
15 dividido por 4. Vamos ter menos o quê? Nós vamos ter aqui menos 28 dividido para 4, que nós vamos ter menos 7. Então veja que nós encontramos aqui as nossas raízes. Quais são elas? O meio e menos 7. E agora como ficaria a nossa solução, professor? Veja a nossa solução, como vai ficar a solução da nossa inequação. Veja, a nossa inequação, a solução dela é definida do seguinte modo: não é uma equação. Nós usamos o artifício da equação para encontrar as raízes. Temos o eixo x. Vamos ver a nossa equação, ou aliás, a nossa inequação. O nosso a, nesse caso, ele é igual a 2. Nesse caso, o nosso a, só um instante, o nosso azinho aqui ele é igual a 2. 2 é maior que 0. A concavidade da nossa parábola vai ser para onde? Vai ser para cima. Então veja também lá no sinal. Veja que aqui nós temos o sinal de menor que, né? No caso nós não temos igual. Se nós temos só o sinal de menor, não temos o sinalzinho de igual, aqui a bolinha vai ficar aberta. Concavidade voltada para onde? Concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima, por quê? Porque o nosso A é positivo. Onde, professor? Aonde? Nas raízes. Você coloca as raízes em ordem. A menor raiz é o menos 7. Então, nós vamos ter aqui, no caso, o menos 7, e aqui nós vamos ter o meio. Onde é que nós vamos encontrar a solução, professor? Lembre-se, lá na dica, nós observamos que a dica diz que é abaixo do eixo de quem? Abaixo do eixo do x. E onde é que nós temos abaixo do eixo do x? Nós temos abaixo do eixo do x essa região que nós temos onde, professor? Entre o menos 7 e o meio. Então, a nossa solução aqui, no caso, seria a solução abaixo. Só um instantezinho aqui. Nós temos abaixo essa região que está negativa. Aqui nós temos a região para a direita positiva e para a direita positiva. Por que sinal positivo aqui? A direita do menos 7, professor, e a direita do meio. Porque todos os sinais que estão acima do eixo do x, positivo. Abaixo do eixo do x, negativo. Onde é que nós temos abaixo? Entre o menos 7 e o meio. Sinal negativo aqui, porque está abaixo. Temos que encontrar na solução. X pertence ao conjunto dos reais, está ok. Como nós vamos escrever agora a nossa solução? Veja, por favor, nós estamos entre um menos 7 e um meio. Então, vai ficar menos 7. Veja que a bolinha está aberta, então menor que. Aqui no meio nós temos infinitos x, dependendo do que nós estamos atrás, no caso dos reais. Então, o nosso x fica entre o menos 7 e o meio. Então, nós encontramos a nossa solução abaixo do eixo do x desse seguinte modo: menos 7 menor que x, menor que o meio. Onde é que nós temos o nosso gabarito? Veja, a letra D nós temos a solução. O gabarito seria a letra D, entre o menos 7 e o meio. Então veja que é uma questão que exige um pouco de atenção sobre as raízes e também exige um pouco de atenção quando vamos fazer a questão da solução. Principalmente quando se trata se vai ficar acima do eixo do x ou abaixo do eixo do x. Nossa próxima aula, vamos continuar a resolução de exercício para fecharmos o assunto de inequação do segundo grau. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a nossa aula para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa sequência de exercício na nossa próxima aula sobre inequação do segundo grau.